Será que vale a pena participar dos legendários? Eu indo para esse tipo de movimento vai transformar a minha vida espiritual? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Os legendários é um tipo de movimento masculino que leva homens a ter o seu perfil moldado ou o seu caráter à luz da palavra de Deus. E, gente, é o seguinte, eu tenho amigos pastores que participam desse movimento. Então, aqui eu vou trazer os pontos positivos e negativos e eu vou mostrar para vocês como que funciona esse movimento. Em todo vídeo que eu faço aqui no YouTube, eu tenho que dar a minha opinião, senão vai ser apenas um canal jornalístico ou algo do tipo. A gente vai ver agora um post que eu mesmo fiz lá no Instagram, tá bom? Se você quiser saber sobre aquilo que eu faço na internet ou o que eu vou publicar, vai lá no Instagram. E vocês que me acompanham sabem muito bem que quando eu publico algo no Instagram, certamente vai se tornar um vídeo. E não foi diferente neste caso, tá? Eu fiz a publicação lá, muita gente comentou, então eu vou falar sobre esse assunto. E eu quero mostrar para vocês algumas fotos, textos bíblicos e também a minha opinião sobre este assunto, tá? Eu fiz uma publicação e eu quero ler a publicação e também vou comentar sobre esse assunto. Será que vale a pena participar dos legendários ou eles fazem parte de um tipo de seita? Vamos ver. Então, o que há de oculto nos legendários? Algumas pessoas dizem que é um tipo de movimento cristão que busca trazer a masculinidade novamente do homem, né? E também uma forma de moldar o caráter masculino. Então, quando as pessoas participam desse movimento, elas estão dizendo o seguinte: olha, eu preciso de algo diferente para mudar a minha vida, ou ter uma experiência espiritual diferente. Então, esse é o objetivo final, tá? E eu vou ler aqui o que está no site deles e depois eu vou comentar sobre esse assunto. Olha só, aqui é a postagem que eu fiz no Instagram, tá? Legendários, o que há de oculto. E nessa publicação que eu fiz, eu elenquei 9 pontos sobre isso, tá? A primeira coisa é, o que esse movimento é? Tá? Segundo o site, os legendários é um movimento que busca a transformação de homens, famílias e comunidades por meio de experiências que levam os homens a encontrar a melhor versão de si mesmos e seu novo potencial. Aí continua, né? Devolvemos o herói a cada família, uma declaração que temos como legendários. E qual é a declaração? É de que somos homens inquebráveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. Então, esse daqui é o objetivo desse movimento, tá? É a ideia de, por exemplo, transformação do caráter masculino. Agora, é o seguinte: é bíblico? Será que é? Tudo que envolve práticas que edificam as pessoas deve ser aproveitado em prol do reino de Deus. Então, tudo aquilo que tem benefício em prol das pessoas e do reino de Deus, que edifica, né? Nós temos que filtrar. Então, se for bom, vamos filtrar o que é bom. O que não é de bom, a gente deve deixar de lado. É por isso que nem tudo deve ser rejeitado. Devemos analisar à luz da Bíblia. E aqui, né, é interessante porque eu ouvi muitos relatos de pessoas que participaram desse movimento e saíram realmente de lá edificadas, transformadas, reavivadas. Algumas pessoas nem tanto, tá? Alguns dizem, não, eu fui lá apenas para ter uma experiência diferente, mas eu não busquei uma transformação em meu caráter ou até mesmo em minha espiritualidade. Eu quis apenas se aventurar. Então, gente, tem os dois lados. Alguns relatos afirmam que muitos homens saíram transformados desse movimento, o que é algo muito bom. Então, gente, tem o seu lado bom. Se muitos homens saíram transformados de lá, ok, fez efeito. Agora, olha só, né? Se a iniciativa é trabalhar a masculinidade bíblica e a transformação de caráter por meio de diálogos, superação e empatia, então traz edificação. Tem o seu lado bom, entende? Mas eu preciso falar de algumas coisas e vai ficar bem nítido nos próximos posts aqui, tá bom? Inclusive, né? Agora mesmo, eu fui ver lá no meu Instagram, né? Teve umas pessoas que curtiram a minha publicação e eram pessoas verificadas e o Instagram notifica a gente. Aí eu cliquei em um desses perfis, né? E eu descobri que a pessoa não é crente, tem uma vida hedonista. Inclusive, eu vi lá o perfil da pessoa. E quando eu fui ver o histórico ali, né, das postagens daquela pessoa, essa pessoa, né, que na verdade é um homem, nesse caso, né, ele participou dos legendários.
E essa pessoa, por exemplo, joga no tigrinho. Peraí, transformação de vida ou transformação da masculinidade? Porque você pode transformar o seu ego masculino e não ter uma vida completamente transformada por meio do Espírito Santo de Deus. É por isso que depois eu vou falar sobre algumas coisas que são importantes neste movimento, tá? Vamos para o próximo ponto. O que deve nos preocupar? Porque assim, alguns dizem que é um movimento sadio, mas o que deve nos preocupar? Uma das coisas mais eficazes em um testemunho é a partilha sincera dos lamentos, ou seja, compartilhar aquilo que você passou. E também falar sobre dificuldades e vitórias, pois isso contribui para o crescimento de outras pessoas. Infelizmente, uma das coisas deste movimento é que tudo que acontece lá, aquela aventura na montanha ou na floresta, você não pode ficar falando por aí. É algo restrito àquelas pessoas. E isso é muito complicado, porque normalmente quem tem essa característica, querendo ou não, gente, vou ter que falar isso, esse tipo de característica vem de seitas. Quando você tem uma informação privada, um tipo de movimento nichado, em um lugar fechado e você não pode falar para ninguém, isso, na verdade, é um conceito de seita. Tá? Então, temos aqui algumas características. Não estou dizendo que tá? Mas tem características. Gente, é que assim, tem a ver também com o comércio, o produto por detrás desse movimento. E eu vou explicar sobre isso, tá bom? Então, por que as pessoas não devem falar o que acontece ali? Os homens, quando eles saem mais fortes, por que eles não podem divulgar para outros homens o que acontece ali? É claro que você vai dizer aquilo que é básico, né? Olha, eu tive uma experiência muito boa lá, e ponto, é isso. Tem que falar o que acontece ali. Mas vamos lá, nos legendários, nada pode ser divulgado, nem as atividades realizadas, nem os bastidores na montanha. Infelizmente, esse tipo de exclusivismo é típico de movimentos sectários, o que foge dos parâmetros bíblicos. Aí é o seguinte, aqui eu deixo algumas perguntas, né? Por que esconder o que acontece nessa aventura espiritual? Porque isso daqui, gente, é um retiro espiritual masculino. É isso, tá? Então, qual é a intenção? O que parece é que é um tipo de comércio. É vender cada vez mais para que os homens comprem o produto. Isso, na verdade, né, não parece um retiro espiritual que acontece nas igrejas. Parece mais com um produto do neopentecostalismo de mercado. E eu usei a expressão neopentecostalismo porque é nesse movimento que tem esse conceito de vender coisas para que você consiga algo em troca. Por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, tem a Fogueira Santa, onde você deposita tudo que você tem em troca de uma bajulação com Deus. Olha, Deus, eu estou te dando isso, eu quero aquilo. Então, entrega tudo que você tem. Então, é um tipo de produto. Tem água ungida também, tem caneta ungida, tudo em forma de produto. E não é diferente o que acontece com os legendários. Tudo bem, gente, que tem os seus custos adicionais e tudo mais, só que não é barato, tá, gente? Não é barato, não. É bem caro. Assim, perto daquilo que a gente vive aqui no Brasil, é um valor bem alto. E eu vou explicar por quê, tá? Vamos lá. Então, a pergunta que fica depois de tudo que eu falei, vale a pena se aventurar nos legendários? E agora fica uma pergunta, será que vale a pena se aventurar nos legendários? A primeira coisa, não há nenhuma proibição de você participar de um movimento que vai te ajudar a crescer espiritualmente, tá? Se esse é o propósito dos legendários, tá? Então, não há nenhuma proibição bíblica para participar dos legendários, mas tudo que é mantido em segredo, repito, tudo que é mantido em segredo deve ser motivo de questionamento, mesmo quando bem recomendado. Aí famosos como jogadores de futebol e artistas participam desse tipo de evento, mesmo sem demonstrar compromisso com o evangelho. É tipo assim, olha, quando você faz a sua inscrição nesse movimento, o boleto não vem escrito se você é evangélico ou não. O código de barras não pergunta a sua religião. Você tem que pagar. Depois que você pagou, pronto. É um comércio, é um tipo de produto. Assim como aquelas palestras de coaches por aí. Sabe, tem muito coach por aí que usa a mesma estratégia dos legendários. É tipo assim, olha, se você quer crescer na vida financeira, pague esse curso, pague isso, pague aquilo. E perceba, eu não estou dizendo que é pecado ou errado você vender um produto para que as pessoas realmente saiam transformadas.
Mas qual é o propósito final dos legendários? Eu não consigo entender. Porque imagina só, milhares e milhares de homens que participam disso e pagam um valor que não é tão baixo. E eu vou explicar, tá? Olha só, eles pagam um salário mínimo no valor do pacote, além dos custos adicionais com equipamentos. Então, todo mundo que quer participar dos legendários tem que pagar aproximadamente aí entre R$ 1.400 e R$ 1.500, que é o valor do salário mínimo aqui no Brasil. Inclusive, essa realidade para as igrejas evangélicas atuais é desproporcional. Nem todo mundo ganha isso. Agora, ele vai lá, né, o homem, e parcela em 12 vezes o valor. E não sai transformado. Como foi um produto, ele pode pedir o dinheiro de volta. Entende? Então, gente, quando você for pagar um boleto que é do Legendários, lá não está perguntando se você é evangélico ou não. É um produto. Inclusive, tem pessoas que não são evangélicas que participam disso. Tem pessoas que não fazem parte da comunhão de uma igreja e participam desse movimento. Inclusive, né, como eu acabei de citar, o rapaz que curtiu a minha publicação, nem crente ele é. Não é. Mas ele queria ter um contato maior com Deus para que o seu caráter fosse transformado. Mas eu tenho certeza, ele nunca abriu a Bíblia na vida para entender sobre arrependimento e mudança de vida. Eu tenho certeza disso, tá? Então isso é muito preocupante. Mas enfim, tem mais coisas aqui. Tá? Então aqui a gente continua, né? Então a ideia é você pagar, né, um salário mínimo para subir montanhas ou atravessar florestas como se fosse um retiro espiritual, o que não parece algo inclusivo para todos, né? Ou seja, acessível para todos. Nem todos têm condições de bancar esse tipo de produto espiritual, tá? Mas não para por aí, vamos lá. Então, tem uma pergunta, é evangelho ou coach? O que é esse movimento? Será que precisamos de uma aventura para sermos transformados? Alguns estavam com o casamento destruído, mas após uma aventura espiritual, voltaram e revitalizaram seus casamentos. Isso é muito bom, tá? Então, não é apenas uma crítica, mas isso também é muito bom. E nós temos que olhar esse movimento diante de duas esferas, tá? Aquilo que edifica e aquilo que não edifica. O que edificou realmente mudou a sua vida? Então, o que você pagou deu certo. Mas você pagou e não teve transformação de vida. Aí, o problema não é no movimento. O grande problema é na sua vida espiritual. Então, não adianta participar de um retiro espiritual se você não é espiritual. Se você for carnal, nada vai mudar a sua vida. E eu quero falar sobre isso daqui a pouco, tá? Eu vou dar spoiler, não. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, tem aí outros relatos, né? Algumas pessoas estavam presas em vícios e depois de um choque de realidade nos legendários, né, nesse movimento, abandonaram os vícios e se tornaram sóbrios. Ou seja, praticamente abandonaram suas práticas. Então, gente, tem um lado positivo. Então, você que participa, você sabe muito bem que pessoas, elas saem de lá transformadas. Mas será que precisamos, agora aqui é um questionamento, tá? Mas será que precisamos experimentar algo externo para ver uma mudança de caráter e comportamento de vida? Aí vem uma pergunta. Sabe o que isso parece? Parece um movimento de idealizadores coaching. Mas falaremos sobre isso já já, tá? Então, é a mesma pegada dos coaches por aí, tá? Eu vou vender um produto para você subir na vida, ser transformado, ter sua vida restaurada e por aí vai. Gente, é um produto. Os legendários é um tipo de movimento que é um produto, tá? Eu quero que você entenda isso. Porque depois você não pode criticar que o movimento ele é pago. Porque, gente, se é pago, é um produto. Tá? Então entenda isso. E agora eu quero falar sobre esse assunto que é muito importante, que é a epifania comercial, que está muito na moda hoje em dia. Epifania é um termo que pode significar uma revelação ou uma manifestação por meio da ação de Deus. Então, é quando Deus se revela nas pessoas. Isso pode ser feito, gente, de várias maneiras. Mas olha só, será que precisamos sair do nosso lar, deixando nossos filhos e esposa, para experimentar um novo de Deus? Isso é muito preocupante. É aqui que eu queria chegar. Se a pregação na sua igreja e os seus devocionais não são suficientes para transformar a sua vida, você acha que uma aventura espiritual vai te ajudar? Se resolveu, ok. Mas e depois que você retorna para sua casa, como será a sua rotina? Será que vai ter frutos ou não?
Porque se a palavra de Deus não é suficiente para transformar o seu ego, o seu caráter e a sua vida, o que será então? Uma aventura com os legendários? Não adianta, se você não tiver uma vida com Deus, não ler a sua Bíblia, e você não dá um bom testemunho na sua casa e na sua família, não adianta ir para esse movimento. Nada vai mudar na sua vida. Porque se a palavra de Deus não é suficiente, o que você acha que vai melhorar o seu comportamento de vida? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma. E se você não foi transformado, é porque você nunca teve um encontro com Jesus. Agora imagina só, Jesus, apóstolo Paulo, Martinho Lutero, Calvino, John Knox, Martin Lloyd Jones, Spurgeon, Billy Graham e outros pregadores. Será que realmente eles precisaram participar de um evento externo para que fossem influentes no mundo? Não. O que transformou a vida desses homens foi a palavra de Deus. Então, se você acha realmente que sem a palavra de Deus, sem comunhão com Deus, você vai conseguir alguma coisa participando desse movimento, você está errado. Vai ser mais uma aventura. É como se você fosse no Hopi Hari, na Disney ou algo do tipo. Se você não tiver um objetivo específico, não adianta nada. Nada. Então aqui, eu já falei, então não é necessário viver uma aventura espiritual para encontrar Deus na montanha. Então essa é a ideia, é você sair da sociedade como se fosse a ideia dos monastérios, tá? Dos grandes monges que saíam das capitais e viviam no deserto, em lugares isolados, para terem uma comunhão maior com Deus, santidade, devoção, além de ajudar os pobres. Então parece um tipo de movimento. Na verdade, atualmente parece que é aquele movimento G12 ou o encontro com Deus. É algo semelhante. Então, qual é o objetivo? Aqui tem uma pessoa bem famosa, Tiago Nigro sai em missão para encontrar, olha só, sua melhor versão. Agora, gente, eu sinto muito, mas essa ideia de encontrar a sua melhor versão não é uma coisa muito cristã, tá? Essa frase é bem mundana, essa é a verdade. Aí eu coloquei, a sua melhor versão é, na verdade, a pior de todas, pois estamos debaixo do maldito pecado que exalta o nosso ego até a ruína. Aí eu coloquei uma passagem que está em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe a melhor versão de nós. A melhor versão que nós temos é a pior de todas. Então, se a gente não tiver Jesus em nossa vida, moldando o nosso caráter, não adianta você participar dos legendários. Não adianta. Então, tudo começa errado com o seu propósito e a sua intenção. Se começou errado, vai acabar errado também. Então, gente, qual é o objetivo? Por que as pessoas vão para esse movimento? Então é o seguinte, pessoal, eu não estou proibindo dos homens participarem desse tipo de movimento. Se trazer alguma edificação, amém, glória a Deus por isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você não tem contato com a Bíblia, não ama a sua esposa, não tem até mesmo comunhão com a sua igreja e você quer participar dos legendários, não adianta, meu filho, não adianta. Você tem que tratar o seu coração em primeiro lugar. Tem que tratar a sua mente, metanoia, arrependimento. Não adianta, porque vai ser apenas mais uma aventura. Se você quiser alguma aventura, vai participar de um outro evento ou, sei lá, um pacote de viagens para Orlando, mas não adianta. Então, essa é a minha crítica. Não adianta. Agora, eu não participaria. Não participaria. Além de ser um valor alto, que eu não acho barato, tá? Tem que ver, por exemplo, fazer uma pesquisa. Será que realmente isso traz edificação para aqueles que estão ali? E quantas pessoas realmente tiveram as suas vidas transformadas depois que saíram disso? Eles deveriam fazer uma pesquisa, tipo assim, relatos, fazer um documentário. Olha, a minha vida realmente foi transformada, ou algo do tipo. Porque isso traz credibilidade ao público. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Muita gente pediu para que eu fizesse um vídeo falando sobre isso, então tá aqui, tá? Eu não estou condenando o movimento, mas eu acho que a intenção de alguns em participar do movimento é errado, tá? Então, precisamos ter uma mudança de vida em primeiro lugar. Então não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.